suponham que têm uma função f, definida, por exemplo, desta maneira, assim. Uma coisa, se eu apresentar uma função definida desta forma, eu estou a pensar assim, este quociente aqui que define a função só é válido quando o ponto não é a origem. Porquê? Porquê que eu não posso definir a função por aquele quociente quando o xy for igual a 0, 0? Qual é o problema? Porque senão esse quociente fica impossível, é zero. O denominador é 0, não é? Exatamente. Então, a razão porque eu tenho que tirar o 0, 0 quando estou a definir a função por este quociente é porque o denominador é 0. A ideia que eu queria que vocês tivessem é, esta expressão que está aqui, daquele quociente, só é válida, quando nós estamos a trabalhar no espaço R2, vocês sabem, estamos a trabalhar num espaço representado desta maneira, eu tenho aqui o eixo x, tenho aqui o eixo y, mas nós estamos a dizer que este quociente só representa a função no espaço R2 quando eu perfurar na origem, ou seja, aquele quociente não é válido neste ponto. Neste ponto, aquele quociente não existe porque o denominador é 0, portanto a função só é definida pelo quociente no espaço todo, esta zona toda que está aqui, exceto a origem. Na origem, nós definimos a função à parte e dissemos, na origem, em 0, 0, a função vale 0. Ok? E agora, onde é que esta função toma valores? Esta função, deixa-me fazer uma pergunta, esta função toma valores em R ou toma valores em R2? Esta função é um número, o seu valor é um número ou é um vetor? Porque esta função aqui em cima, o valor dela é um número real. Na origem vale 0, fora da origem é aquele quociente, mas é só um número. Portanto, vocês estão a pensar numa função que está definida no espaço R2 e tem valor em R. Porquê que é muito importante eu saber que a função tem valor em R? Porque as contas ficam todas muito mais fáceis, porque nós vamos estar a trabalhar em múltiplas ocasiões, vamos estar a fazer cálculos parecidos com matemática 1. Determina os limites relativos de f quando xy tende para 0, 0 ao longo das linhas y igual a mx. Há aqui umas palavras muito importantes. As primeiras palavras importantes são estas: limites relativos de f ao longo das linhas y igual a mx. O que quer dizer quando nós dizemos linhas y igual a mx, nós estamos a falar de quê? São retas? São retas que passam forçosamente pela origem, não é? Porque quando o x for igual a 0, se eu substituir o x igual a 0 nesta equação, o y também é 0, não é? Portanto, estas equações y igual a mx descrevem-me retas de declive diferente. Vou imaginar todas as retas possíveis que passam ali pela origem, depende do declive m, mas estou a pensar nas retas todas aqui. Vamos imaginar, por exemplo, esta reta que está aqui, esta em particular. Vou chamar-lhe y igual a mx, o m eu não digo qual é, mas estou a fixar aqui um declive. Eu quero aproximar-me da origem ao longo da reta, portanto, quero aproximar-me desta forma ou desta, e quero calcular o limite da função quando o xy é forçado a estar nesta reta e se aproxima da origem. Então, nós em matemática escrevemos assim, vou escrever assim, eu quero o limite quando o xy tende para 0, 0, o y tem que ser igual a mx porque eu tenho que me deslocar ao longo daquela linha da função. Agora digam, vocês têm a função ali em cima. O que é que devem fazer a seguir para conseguirem fazer estes cálculos? Ajudem-me lá. O que é que eu faço a seguir? Concordo contigo, Duarte. Substituímos por quê? Agora deixa cá fazer uma pergunta parva. Substituo por aquela fração, não é? Sim. Exatamente, porque nós dissemos que a fração representava a função
neste conjunto a verde. E nós estamos, que é o R2, exceto a origem. E nós estamos exatamente a imaginar a reta nesse conjunto. Podia ser esta, mas qualquer que ela seja, a reta está naquele conjunto. Portanto, eu naquela expressão de baixo vou substituir o f por este quociente que está cá. Vou substituir aqui a minha função, ponho o limite quando xy tende para 0, 0, e y é igual a mx de x ao cubo y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. O que é que te falta fazer para conseguires obrigar a que x e y estejam na reta? Tu ainda não fizeste nada que obrigasse. Como é que faz isso? Substituis o y naquele quociente por quanto? Por mx. Ok, se tu substituires o y por mx, estás a obrigar a que os pontos estejam na reta ou não? Sim, Estás? Eu vou substituir o y por mx, ok? E, portanto, vou ter todo o cuidado e vou pôr aqui limite, e agora vou substituir. O 2 vem aqui para fora do limite, não vale a pena chatear, e agora tenho aqui x ao cubo, substituo o y por mx em cima, e vou substituir o y por mx em baixo. Cuidado que em baixo o y está ao quadrado, portanto o mx tem que estar também ao quadrado. Agora uma pergunta. O que é que eu tenho que fazer aqui no limite? Ponho o x a tender para quanto? Para 0. Para 0, exatamente. Tem que ser o x a tender para 0. E tenho ali um limite que nós estudámos em matemática 1. Eu tenho uma indeterminação, mas antes disso vou simplificar. Olhem para as potências de x em cima e em baixo. O que é que podem fazer? Então eu vou ter um x, então vou fazer assim. Eu vou fazer o limite quando x tende para 0, mantém-se, e agora aqui tenho mx à quarta, e aqui embaixo tenho x ao quadrado, e vou pôr em evidência, se vocês concordarem, vou fazer assim. Pronto. Agora, atenção a uma coisa, esta parcela, tudo o que envolve m, é constante, porque vocês estão a imaginar que estão a deslocar-se ao longo de uma reta, e essa reta tem declive constante. Portanto, tudo o que depende de m não causa problema. O que causa problema é o que depende de x. E então, eu aqui tenho uma indeterminação 0 sobre 0, eu penso que toda a gente está a ver. Como é que eu resolvo? Cortamos o x quadrado com o x à quarta e Exatamente. fica sobre 1 mais m ao quadrado. Exatamente. Então, eu tenho aqui uma constante, que já tinha posto fora, que é o 2. Tenho outra constante que é m sobre 1 mais m quadrado, vou pôr aqui para fora. E agora vou ficar aqui com o limite quando x tende para 0 de x quadrado, simplificando como dizia o Duarte. E agora já não tenho nenhuma indeterminação porque vou ter 2m 1 mais m ao quadrado vezes 0, que é 0. Então qual é a nossa conclusão? A conclusão é, se eu escolher uma reta, seja ela qual for, para me aproximar da origem, se eu me aproximar da origem ao longo de uma reta qualquer, o limite existe e vale 0. Aquilo que nós estamos a ver, tenho igual a quanto?